pelo primeiro e sexto apelantes. Doutor Jean, Sua Excelência está com a palavra. Senhor desembargador presidente, senhor desembargador relator, lembrando que o senhor desembargador presidente também é o revisor, né? Senhora desembargadora doutora Maria, doutora Degmar também, de igual modo, apesar de não votar, né, no presente caso, fiquem meus cumprimentos. Senhor procurador, senhora secretária, caros colegas aqui presentes e aqueles que nos assistem, meus cumprimentos e meus respeitos. Excelências, sei que o caso que ora aporta sobre o colo de cada um dos senhores e da senhora é, de fato, gravoso, quando da capitulação, quando das imputações. Porém, contudo, todavia, algumas situações elas devem ser analisadas de forma mais contundente, por assim dizer, mais detida, e esse é o meu papel aqui no primeiro momento, de modo geral, a trazer o porquê que eu acredito que toda a operação que fez esse processo surgir deve ser anulada. E aí eu começo aqui pela primeira apelante, que é a senhora Adriana Pereira Dantas. O que ocorreu? Lá em Campinas, no bairro de Campinas, aqui em Goiânia, haveria de ter ocorrido, na verdade ocorreu, um crime de homicídio consumado e um crime também de homicídio tentado. A pessoa que sobrevive, a vítima que sobrevivente, a senhora Sara, teria ido até a delegacia de polícia responsável pela investigação e dito alguns nomes, excelências, que estariam envolvidos nesta questão. Diante desses nomes que são pronunciados, que são proclamados pela vítima sobrevivente, há então um pedido do delegado de polícia para que se interceptasse as comunicações telefônicas e as demais que daí se derivam. E o que ocorreu? O juiz, ao receber esse pedido, ele defere uma série de diligências, de interceptações, mas em relação à apelante, a senhora Adriana, o juiz ele indefere. Mas mesmo assim, desembargador Sival, mesmo com o indeferimento, para nossa surpresa, o telefone da senhora Adriana e de outros mais que cito aqui, Igor Barbosa, Ronaldo da Silva Santos, é interceptado. É interceptado. E aqui reside a primeira unidade que, acredito eu, Vossas Excelências devem combater. A magistrada singular, desembargador Ademar, como Vossa Excelência pouco agora nos ensinou, ela tenta mitigar a nulidade que aporta sobre essa interceptação telefônica que é inválida, que é nula, que é ilegal. De qual forma? Dizendo o seguinte, pouco importa se essa interceptação ela foi ilegal. Por quê? Porque ela restou infrutífera. Ela não trouxe nada de proveito para o processo. Ora, com o meu parco conhecimento, com a minha cognição, que é muito limitada, o que eu consigo empreender dessa fala é o seguinte: nós, o Estado Todo-Poderoso, eu invadi, senhora Adriana, a sua vida privada, sem poder, sem autorização, mas, como não tive sucesso, tudo bem. Posso continuar? Mas como não tive sucesso, tudo bem, tá tudo certo, tudo ok. E não é assim que a situação ela deve ser interpretada. Desembargador Adriano Linhares, o vício, a ilegalidade, ela não surge do sucesso ou do insucesso. Ela não surge da prova colhida ou que deixou de ser colhida. A ilegalidade ou o vício, ele surge a partir do momento que o Estado ele age contrária à determinação que foi exalada. Pouco importa se dela, desembargador Sival, desembargadora Maria, houve ou não a colheita de alguma prova que viesse a caber, a calhar no processo. E aí, veja bem, por que eu digo isso? Porque a magistrada sentenciante ela diz o seguinte: não há que se falar em nulidade, seja por derivação, seja por arrastamento, uma vez que a diligência perpetrada em desfavor da apelante da senhora Adriana, ela restou infrutífera. E não é esse o caminho. Daí nós estaríamos a inverter a lógica constitucional. A prova, independente do que resultou, o ato, independente do que resultou, ele foi ilícito, ele foi ilegal. E aí, veja bem, da forma que chegou ao processo, desembargadora Maria, doutora Adriana, doutor Sival, ela veio de forma una, indivisível. Não veio alvo a alvo. A relação Adriana foi infrutífera, mas em relação ao outro corréu ou a outra corré, ela foi frutífera. E aí a gente separa aqui o joio do trigo. Não. Ela chegou, ela aportou no processo de forma una, indivisível. O relatório da inteligência, ou sabe-se lá do quê, chegou de forma única dentro deste processo. Eu não posso, excelências, admitir uma análise, e aí o Lopes Júnior, sei que há uma controvérsia muito grande, uns amam muito, outros odeiam muito, mas ele vai dizer, eu não posso trazer uma análise utilitarista posterior daquilo que me serve ou não me serve. Não, em relação a Adriana foi infrutífera, não me trouxe nada, não me acalhou nada no processo, então o processo ele é rígido, o processo ele é legal, o procedimento ele é rígido, o procedimento ele é legal. Não! Se houve anteriormente uma falha no Estado em realizar a interceptação que não foi autorizada, e isso chega no primeiro momento de forma única, mais uma vez repetindo de forma exaustiva, indivisível dentro do processo, todo aquele procedimento, no meu entendimento, ele está maculado. E tudo que dele deriva, e aí de fato, utilizando as palavras da própria magistrada, por arrastamento, por derivação, tudo que vem em sequência deve ser considerado nulo. Desentranhado do processo, por consequência, do artigo 157 do Código de Processo Penal. E assim, não havendo provas prestáveis ao processo, acredito eu que o único caminho, porque tudo do processo deste procedimento deriva deste ato inicial, então a absolvição à medida que se encontra. Bem, mas, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, e aí o advogado sempre tem uma alternativa, e esse é o nosso papel, como diziam agora Vossas Excelências, como socorristas, como bobeiros, como desafocadores, talvez, desembargador Degmar, de dizer o seguinte: se superar a questão da nulidade aqui posta, os meus dois apelantes, seja a senhora Adriana, a quais eu represento, seja o senhor Gilmar, no meu entendimento, devem ser absolvidos ou sua conduta de alguma forma desclassificada pelo crime de organização criminosa. E aí, eu estou aqui diante de professores, desembargador Degmar, inclusive, nós estamos diante de professores, e me pergunto que se Vossas Excelências entrassem em sala de aula hoje, e um aluno lhes perguntasse, me dê um exemplo, me dê um caso concreto que de fato caracteriza a organização criminosa, se seria este daqui um caso que Vossas Excelências iriam utilizar como exemplo. Não acredito. Porque o que, primeiro, Adriana e Gilmar não se conhecem. Gilmar não conhece os demais corréus. Adriana não conhece os demais corréus. Não há, no processo, ainda que de forma ilegal, nessas interceptações telefônicas, qualquer tipo de ajuste, qualquer tipo enfim, de acerto entre
Adriana e Gilmar e Adriana, demais. A não ser conversas pontuais entre Adriana e Douglas, que seria o líder dessa suposta organização criminosa, entre Gilmar e Douglas, que seria o líder dessa suposta organização criminosa. Então, somente. Essa situação ela está muito mais para um concurso de agentes do que para uma organização criminosa, de fato. E fiz questão aqui, para que eu não me esquecesse, de pontuar qual a prova inquisitorial ou judicializada, senhores e senhoras, a existência de comunicações, a estrutura organizada envolvendo a paciente, a apelante Adriana, envolvendo o apelante Gilmar, a demonstração de divisão funcional de tarefas em relação a ambos, a indicação de hierarquia interna a ambos, em relação a ambos, e tudo isso aqui são requisitos para que o crime de organização criminosa exista no mundo jurídico. Eu não consegui ver do que foi produzido. Aí nós vamos discutir, talvez, como o desembargador Sival falava em seu discurso inicial antes da sessão, discutir uma questão moral. Ah, mas Adriana é traficante, eu não estou julgando isso. Gilmar é traficante, aviãozinho, eu não estou julgando isso. O problema deles para lá é um outro procedimento. A questão é, existe o crime de organização criminosa. E mais, o dolo específico de pertencer, de bater no peito e falar, eu pertenço àquela organização criminosa, eu sei que eu pertenço àquela organização criminosa, eu tenho dolo, a vontade, o ânimo. De igual modo, me parece que no processo, me parece não, tenho certeza, que no processo não temos provas cabais a ponto de considerar o decreto condenatório da forma que está. Então, por essas acanhadas razões existentes, seja pela primeira tese levantada, seja pela segunda, é que eu peço que o recurso seja conhecido e provido. Em relação a ambos os apelantes, entre a primeira tese, talvez tenha um aproveitamento maior, se assim Vossa Excelência entendesse, em relação aos demais correios, e, de forma mais subjetiva, a segunda tese em relação à não ocorrência ou não comprovação do crime de organização criminosa. É assim que eu manifesto agradecendo a atenção de Vossa Excelência. Muito grato, doutor. Peço que assume a tribuna de defesa, novamente, doutor Isadora Alves, que é pela ordem que está aqui de inscrição. Mais uma vez.